Iniciei o exercício 896. É um prisma de bases quadrangulares, reto, e as bases estão em planos horizontais. Deram-nos duas diagonais da base de menor cota, fizemos essa projeção da base e depois tem uma altura de 7 este prisma. Pronto, portanto, fiz os contornos aparentes, invisibilidades, portanto, as projeções do sólido estão concluídas. Vamos iniciar então o processo de determinação da sombra própria projetada. Este processo é diferente do cone e da pirâmide. E, consoante seja agora uma direção ou um foco luminoso, eu também vou ter dois métodos ligeiramente diferentes. Pronto, mas cada método dá para cilindro ou para prisma. Portanto, nesta situação eu tenho um prisma e vou ter uma direção convencional. Então, eu lembro que o objetivo do método é encontrar quais é que são as duas arestas de contorno luz-sombra. Então, o início do método para encontrar essas arestas vamos formar um plano feito com duas retas concorrentes. Portanto, aqui num sítio qualquer, eu vou desenhar esse plano e, então, uma das retas vai ser uma reta paralela ao eixo ou às arestas, e elas são todas verticais, não é? Portanto, ficam aqui num ponto e aqui. Portanto, num sítio qualquer vou fazer uma paralela a essas arestas e num ponto dessa reta, dessa aresta paralela, vou fazer uma paralela à direção luminosa. Portanto, fico com um plano definido com duas retas concorrentes. Depois, acho a reta de interseção desse plano com o plano de uma das bases. Vou escolher aqui intersetar com esta base, está bem? Portanto, agora vou definir o tal plano e achar a interseção desse plano com este. Também podia achar com este, mas decidi achar aqui com o plano de menor cota, plano horizontal. Como podem ver, já tenho aqui o plano definido então pelas duas retas concorrentes. Esta, a vertical, paralela ao eixo ou às arestas, não é? São todas paralelas. Pus aqui uma aresta chamada D e fiz aqui uma D'. Depois, num ponto qualquer dessa aresta, faço uma concorrente com a reta L. Portanto, já tenho aqui reta L. Agora vou achar a interseção deste plano, que não está definido pelos traços, mas nem precisa de estar, com este plano que é projetante. E já achei a reta I de interseção deste plano que eu defini com o plano da base de menor cota. Portanto, como é que ela foi feita? Então, um dos planos é projetante. Logo, I2 está aqui. Este plano, que na verdade também é projetante, se nós repararmos é um plano vertical, mas vamos imaginar que eu não me lembrava disso, não é? Portanto, esta reta D' contém um ponto da solução, vai ser a reta I, é um ponto I, não é? Ela interseta aqui o plano horizontal. Depois esta minha reta L tem um ponto I', também da minha reta I. Se eu unir I1 a I'1, então eu confirmo que I1 fica aqui coincidente. Pronto, então esta minha reta I vai ser a reta que me vai dar as tangentes. Só que agora as tangentes vão ser então paralelas a esta reta I, que eu marquei aqui com as minhas canetas. Então, como a minha base está em verdadeira grandeza na projeção horizontal, então eu vou tirar paralelas a I1. Portanto, quais é que são as arestas que me vão interessar para determinar as sombras do sólido? Então, vai ser a aresta A, eu depois vou fazer isto com mais rigor, não é? E vai ser a aresta C. Estão a ver? Portanto, quer a aresta D, quer a aresta B, vão ficar por dentro, não me interessam aqui para o caso. Portanto, as minhas arestas luz-sombra, descobri agora, são C, C' e A, A'. Portanto, vou desenhar as tangentes e o passo seguinte passa a ser o normal, que é achar a sombra dessas duas arestas. A aresta A, A' e a aresta C, C'. E pronto, já tenho aqui representadas as duas tangentes paralelas a I1. Portanto, agora vou achar a sombra do ponto A e do ponto A' e unir. E a sombra do ponto C e do ponto C' e unir. Neste momento, se eu quisesse, já podia
fazer aqui a representação gráfica da sombra própria. Reparem, seria aqui, mas vou deixar isso para o fim. Está bem? Portanto, agora achar a sombra projetada destas duas arestas. Já desenhei a sombra projetada das arestas A', A' e CC'. Reparem, a sombra do A e do A' dão ambas na projeção 2, portanto a sombra desta aresta fica aqui. Fica até, por coincidência, atrás da C, portanto aqui ficaria invisível, mas a C é que está a ver, e vê-se apenas aqui um pouco. E a sombra da aresta CC' fica aqui, e tem uma quebra. Como é que eu encontrei a quebra? Determinei um ponto virtual de C'. Portanto, tenho aqui C virtual 1, que liguei a C de sombra 1, encontrei a quebra e depois uni. Pronto, agora, fase seguinte, tenho duas bases, vou ter que fechar com pontos da base mais alta e cá em baixo com pontos da base mais baixa. Vamos proceder então à terminação da sombra desses pontos. O exercício está praticamente concluído, ou seja, já fechei as sombras projetadas. Então vejamos aqui, por exemplo, primeiro na projeção 2. Eu tinha C' de sombra 2 e A' de sombra 2 e tinha que fechar com os outros pontos da base linha. Reparem uma coisa, eu determinei, só para se ver, o D' de sombra 2 e o B' de sombra 2. Mas o que me interessa é sempre o mais exterior. Eu quero o contorno aparente, da sombra projetada. Portanto, eu fui unir ao B' de sombra 2. E o D' de sombra 2 não me vai interessar para nada. Portanto, ela fica fechada aqui na projeção frontal. Vamos ver agora na projeção horizontal. Na projeção 1 é um bocadinho mais elaborado porque temos aqui uma quebra, não é? Portanto, nós tínhamos C de sombra 1 e no outro lado A de sombra 2. Portanto, uma sombra 2 e uma sombra 1. O que é que eu fiz? Mais uma vez, eu tinha que achar a sombra ou do D ou do B. Se vocês acharem a sombra desses dois pontos, vão ver que a do B, o B de sombra 1, ficaria muito provavelmente aqui para dentro. Portanto, o que me interessa é a sombra mais exterior, não é? Portanto, contorno aparente da sombra projetada. Então, achei a sombra de D de sombra 1 e pude continuar o caminho. Portanto, C de sombra 1, D de sombra 1 e agora ia fechar e ligar a A. Mas como tenho A de sombra 2, tive que achar A virtual 1. Então, tenho mais uma quebra. Então, ela foi até A virtual 1, quebrou e voltou então a fechar e terminou a sombra projetada. Portanto, agora é só encher com as respectivas manchas gráficas na sombra projetada, perpendiculares à direção luminosa convencional e na sombra própria, que, volto a dizer, é esta zona aqui. Reparem, a fronteira, uma das fronteiras é CC', é esta aresta, porque a outra, vista de frente, está invisível. Portanto, esta face que corresponde a esta face está assombreado. Ela depois, é certo que continua para trás, mas na projeção 1 não se vê. Portanto, há aqui uma sombra própria. Na projeção 1, este plano mais alto, esta base mais alta, está iluminada. Portanto, na projeção 1 não há sombra própria visível. E pronto, exercício concluído com a representação das manchas de sombra própria e projetada.